Olá, gente, uma boa tarde a todos. Hoje, sexta-feira, 1º de abril de 2016, são 13 horas e 46 minutos aqui na cidade do Rio de Janeiro, Zona Norte Carioca. E neste momento, aqui no bairro da Abolição, temos a temperatura de 36 graus. E estamos neste momento com o tempo parcialmente nublado, porém com algumas trovoadas acontecendo em regiões aqui próximas aqui da região da Abolição, região aqui da Piedade, região de Pilares, mas com certeza essas trovoadas estão acontecendo mais para a região ali de Pilares, ali na região do Engenho da Rainha e também ali na parte ali de Cavalcante e áreas adjacentes. Então a gente começa aqui o nosso plantão, edição do final de semana do Trovoada do Tempo, para a gente fazer um comentário sobre as condições meteorológicas que devem acontecer para as próximas 48 horas e por que adiantar um pouco o que deve vir aí para a próxima semana. Então, o Rio de Janeiro ainda continua muito abafamento, muita gente ainda se pergunta por que estamos já no outono e por que a temperatura não dá uma baixada. A gente está com uma combinação de alguns fatores, a gente está mesmo com o outono na estação, né, já praticamente na estação do outono, a gente tem ainda um pouquinho do final da estação, no final do que aconteceu da estação foi no dia 20 de março com o início da outra. Então, nesse período, vamos dizer assim, de um mês e do fim de uma e início da outra, a gente pega um pouco das características da estação anterior, ou seja, do verão, e mistura um pouco com as características da estação atual. Sendo que a gente está ainda na situação de verão, as temperaturas ainda com muito abafamento, e a situação que a gente deve ter neste exato momento é a seguinte, tá? O Rio de Janeiro, ele está com uma situação ainda com esse abafamento, tá? O radar meteorológico aqui da Prefeitura Rio de Janeiro, tá? Aqui a gente está pegando assim, vamos dizer assim, uma parceria emprestada, vamos dizer assim, aqui da nossa, dos radares, e a gente consegue ver aqui na nossa cidade núcleos de chuva, tá? Núcleos de chuva que se desenvolveram bastante, tá? E esses núcleos de chuva aqui, eles estão atingindo aqui a zona sul da cidade. Então, a gente estava vendo aqui, pelo menos há 20 anos atrás, eu tinha visto aqui o radar, apenas tinha um núcleo de chuva apenas na região ali de Nova Friburgo, região serrana. E outros núcleos já estão crescendo aqui na nossa, em outros pontos aqui da região do estado do Rio de Janeiro, e inclusive até mesmo aqui na região aqui da nossa cidade. Aproximando um pouquinho mais, agora trovão já acontecendo aqui já mais nas proximidades aqui da área. Então, a gente está vendo aqui que está tendo aqui esses núcleos de chuva já mais caracterizados, já mais formados aqui na região aqui, envolvendo aqui a partir do Alto da Boa Vista. Então, a região aqui do Itanhangá, região aqui da Gardênia Azul, região aqui da Tijuca, essas regiões aqui estão tendo eventos de chuva, tá bom? Então, aproximando um pouco mais aqui o nosso radar meteorológico, parte também da Zona Sul também, a partir ali de São Conrado, até mesmo ali a parte do Leblon, Ipanema, a parte do Jardim Botânico, estão tendo sim algumas pancadas de chuva. O núcleo aqui que está dando com certeza essas trovoadas, ele está mais aqui na região aqui, mais aqui um pouco perto aqui de Del Castilho, região aqui de Bom Sucesso, e com certeza esses núcleos devem estar se desenvolvendo cada vez mais, crescendo, até mesmo por causa do forte calor, e também devem atingir também essa parte aqui do subúrbio carioca, Pilares, Abolição, também parte aqui do Meia também, devem também ser atingidos também nos próximos minutos e também nas próximas horas. A tendência é que a gente deve ter esses núcleos de chuva acontecendo, eles podem até dar uma melhorada e depois podem voltar nas próximas horas em outros pontos da cidade, e também, por que não, podem também atingir também os mesmos pontos que estão sendo atingidos neste exato momento. A cidade continua em estado de normalidade, a gente não deve atingir estado de atenção, porque não é uma chuva generalizada, é uma chuva no momento localizado, pontos laterais, em outras partes, como na zona oeste do extremo mesmo, parte de Campo Grande, Bangu, não tem pelo menos pelo radar alguma expectativa de chuva, tá bom? Então, devido a esse abafamento, a gente deve ter aí algumas pancadas de chuva ainda acontecendo. A gente vai dar aqui uma nova atualizada aqui no radar, para saber se por acaso já tem alguns locais que já estão recebendo alguma chuva aqui em nossos dados. Então, pelo menos o radar da prefeitura ainda não registra, pelo menos na última atualização, 1 hora e 35 minutos, ainda não registra ainda alguma chuva acontecendo, pelo menos nos
nos pluviômetros nos 33 pontos aqui da cidade do Rio de Janeiro. Mas com certeza deve estar acontecendo alguma chuva em algum ponto aqui da nossa cidade. Então vamos voltar aqui à nossa questão da previsão do tempo. A gente deve ter aqui no Rio de Janeiro na condição ainda de os ventos soprando do oceano para o continente, mas de uma forma branda, e deve favorecer ainda a umidade aumentando e aí caracterizando aí essas pancadas de chuva. A intenção é que nós deveremos ter para este final de semana, tá, a condição do tempo mais favorecida para ele poder abrir um pouco mais, porque a gente vai ter uma situação do favorecimento do ganho da alta pressão atmosférica. Então, essa alta pressão atmosférica ela acaba inibindo a formação de nuvens carregadas. Não quer dizer que nós vamos ter aí nenhuma chuva aqui no Rio de Janeiro. A alta pressão atmosférica ela faz a inibição da chuva. Então, a gente vai ter uma situação de temperatura se elevando bastante durante o dia. A temperatura não deve, pelo menos, ter uma alteração, deve estar nessa faixa de 35, 36, 37, 38 graus de máxima, e ter aí o favorecimento da subsidência de ar. Então, se nós tivermos aí uma alta pressão atmosférica e emissão de nuvens, a gente vai ter realmente muito calor, mas vai começar a ter a perda de calor da atmosfera. Então, com o tempo mais aberto, há favorecimento da queda da temperatura no meio da noite para a madrugada. Então, provável que a gente tenha aí umas madrugadas mais frescas. Não deve ter aquele calorzão. Deve ter uma madrugada em torno aí, na média aí, na maioria dos bairros, em torno de 25 graus, 24, que ainda é muito calor, mas nas regiões de Orla, região ali em torno de 22 graus, e no Alto Boa Vista variando aí 19 a 20 graus para os próximos dias. Tá? Então, com a subsidência de ar, a gente deve ter aí esse favorecimento da queda de temperatura aí na noite. Então, para as pessoas que querem aproveitar o final de semana devido a esse ganho dessa alta pressão atmosférica aqui tanto no Rio de Janeiro como também na região sudeste, a gente deve ter favorecimento dessa alta pressão atmosférica que vai ajudar aí a favorecer o tempo bom aqui no Rio de Janeiro, com muito calor e possibilidade de algumas pancadas de chuva, mas não com aquele risco de temporal. A chuva pode acontecer sim, até de forma moderada, forte, ali nas regiões de serra e nas regiões ali que fazem limite da Baixada Fluminense com a região serrana, já que por Rio de Janeiro essa característica de chuva deve acontecer de forma até mesmo pontual, tá bom? E para a semana o que a gente deve ter, as condições meteorológicas não devem modificar, tá? Porque a gente está tendo aí, vai começar a ter um favorecimento do ganho da alta pressão atmosférica, tanto na região sudeste como também aqui na região aqui do Paraguai. Então a gente vai ter duas massas de ar seca, tá? Essas altas pressões atmosféricas que vão acabar se juntando uma com a outra e bloqueando as frentes frias que vão tentar chegar aqui na Argentina. Então essas frentes frias vão chegar aqui na Argentina, aqui no extremo sul do país, podem atingir Santa Catarina e Rio Grande do Sul, até mesmo o sul do Paraná, mas vão ser desviadas em direção ao alto mar para os próximos dias. Então a gente deve ter aí tanto esse final de semana com tempo bom e até, pelo menos, até a próxima semana, a garantia de tempo bom aqui no Rio de Janeiro. Então, para as pessoas que querem aproveitar a praia, vão estar de férias nesse mês de abril, alguma folga, vão poder aproveitar a praia sem problema nenhum, até pelo menos a próxima sexta-feira, no dia 8. Enfim, essa condição meteorológica de muito calor, sol, e aí a possibilidade daquela temperatura aí devido à perda de calor da atmosfera em relação à subsidência de ar. Tá bom, gente? Então, a gente tem que torcer aí para quem quer frio, tem que torcer aí para uma frente fria aí de moderada intensidade, de preferência que venha ou pelo oceano ou então por dentro do continente, que tenha força, tá? Que tenha também força para poder quebrar aqui o bloqueio atmosférico que vai estar aqui no Paraguai e também na região sudeste, aí sim avançando e podendo aí causar alguma chuva e queda de temperatura nas regiões sul e sudeste para os próximos dias. O ideal é que deve ter aí uma frente fria chegando a partir aí do final da primeira quinzena de abril e início da segunda quinzena desse mesmo mês. Tá bom, gente? Vou ficando por aqui. O nosso próximo plantão provável do tempo será no domingo, no horário das 15 ou 16 horas. Bom final a todos, filhos, e até já. Tchau, tchau.